Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Tricolor por aí, canal que fala de São Paulo, de futebol, né? Tentando fazer também sobre viagem, fala de um pouco de tudo aí, né? É que é um espaço para mim também, né? Eu tento falar também espanhol, inglês para praticar também, né? Então, uma intervenção de cultura, né? Mas enfim, né? Já vou falar desde já que a camisa amarela aqui é pelo, é pelo Mundial, né? Pelo o Brasil não tem nada a ver com política, né? Longe de mim estar lá dessa turma aqui que usa verde e amarelo aí, né? Então aqui, né, pra falar por isso, só pra deixar claro, né? Eu não tô muito longe dessa galera que usa verde e amarelo aí na rua, né? Muito longe mesmo. Bem longe, né? Mas enfim, né? Só pra esclarecer. Então, como o tema do vídeo de hoje vai ser Obrigado Copa do Mundo, né? Como tá legal, assim, esportivamente, futebolisticamente falando, pra gente que gosta de futebol, essa Copa do Mundo, né? Eu tô gostando demais mesmo, assim, tô tendo a oportunidade de poder assistir bastante jogos assim, e até jogos assim, teoricamente sem grande relevância, jogos muito legais, assim, assisti, por exemplo, Irã e Nova Zelândia, né? E achei um jogo bem legal, assim, e teve da Egito e Irã também, que valendo a classificação, o Irã faz o gol no final do jogo, no último minuto, só que daí é validada a emoção, e vários jogos, assim, bem legal, o Canadá, uma seleção, assim, que me surpreendeu bastante também, né, vem jogando bom futebol, o próprio Estados Unidos, então dentro de campo, assim, assim, futebolisticamente falando, fora as questões externas, que eu acho que tem bastante coisa, assim, pra gente problematizar, assim, e acho que era bem importante esse papel da imprensa esportiva e tal, falar de questões assim que realmente, assim, não é falada, né, é um pouco deixado de lado, mas aqui como o assunto hoje é futebol, né, então deixar especificamente pro campo hoje, e é muito legal tá a Copa do Mundo, assim, eu não tenho ranking, assim, de cabeça de todas as Copas, eu vejo Copa, assim, desde 98, né, que é a primeira que eu lembro de cabeça, assim, e de 98 pra cá, assim, minha impressão assim, né? Não tenho dado estatístico, não tenho, assim, nada disso, é só uma impressão, assim, só uma percepção minha, que essa Copa tá sendo uma das melhores que tem. Assim, eu tô gostando demais mesmo dessa Copa do Mundo, acho que é uma Copa muito legal, realmente, assim, sabe? É uma Copa que acho bons jogos, bem jogada, equipes organizadas, e. Porra, tá sendo muito legal acompanhar essa Copa do Mundo mesmo assim, muito bacana mesmo assim, e, e que legal, né? E ontem não, domingo, né? Mas ontem também foi uma rodada assim de 16 avos muito legal mesmo, muito legal. Eu não tive a oportunidade de assistir Canadá e África do Sul, né? Eu não tava fazendo outras coisas, então não assisti. Foi um dos poucos jogos que eu não consegui ver, né? Era domingo, fui dar um rolê e tal, e acabei não assistindo o jogo, né? Mas eu vi que deu. O Canadá ganhando 1 a 0 no final do jogo, aos 91, né? E aí ontem eu pude assistir os 3 jogos, assim, Brasil, Japão, é, Alemanha e Paraguai, Holanda e Marrocos. 3 jogos muito legais mesmo assim, né? Determinadas formas de jogar e tal, e muito emocionantes, né? Falar do primeiro e o mais importante, então, desde já, né? Desde já, assim, o do Brasil, né? Que é a nossa seleção, assim, né? E achei um jogo, assim, muito emocionante, muito legal, né? Difícil, assim, como o Japão é uma equipe, assim, muito bem organizada, muito bem compactada, né? Assim, como se esperava, assim, muito, né? A Copa do Mundo, assim, abrir um parênteses aqui pra falar, assim. A Copa do Mundo tem um público, assim, que é muito específico, assim, de Copa do Mundo, que é uma galera que não vê jogo, assim, né? Que não vê futebol, assim. Na verdade, assim, né, cara, eu acho que dentro do nicho de futebol, eu acho que tem partes, assim, tem uma galera que só vê o time dele, tem uma galera que acompanha já em geral, tem uma galera que vê mais resultado, porque hoje tá muito mais simples de ver. Então você vai em qualquer lugar, tem pessoas falando de futebol, tanto para comentar, então sabe pelo resultado, de ser compacto, é muito mais importante, né? Então tem várias questões, assim, tem vários públicos, assim, né? E no futebol acho que vem um outro público, que é aquela galera que liga a TV, que empolga a galera, se vê as audiências da Casa TV, dá pra ver por visualizações, né? Não sei exatamente da Globo, assim, que eu acompanhei. Eu jogo, a maioria dos jogos, apesar de ontem ter visto uma parte na Globo, eu vejo pela casa, não, nada de preferência, assim, meu, sinceramente, assim. É porque passa lá os jogos lá, né? Então eu assisto lá. E. Espera um pouquinho. Eu assisto por lá, né? Pela Casé, né? Mas eu acho que tá uns jogos assim. Eu acho muito legal, é muito emocionante, né?
Então eu assisti todos os jogos. Então ontem, tanta galera que não gosta, que acompanha mais futebol, assim, que não acompanha mais futebol, mas que tá vendo futebol, assim, vai olhar assim, o Japão, assim, talvez, e tem que ter uma noção muito bem do que é o Japão, né, cara? O Japão é uma equipe muito organizada, é muito difícil. Eu acho que o Brasil tinha a obrigação de passar, né? Porque o Brasil tem melhores jogadores, tem jogadores a dar e vender de sobras do Brasil. Eu acho que é uma boa equipe, assim. Eu emo um pouco contra a maré. Quando a galera fala que a seleção do Brasil não é isso, eu acho que é diferente. Eu acho que é uma boa seleção, uma seleção, assim, pra mim, de segundo patamar. Eu acho que a frente dela deve estar a Argentina e França, que são mais organizados. Talvez a Espanha ainda. A Espanha não encaixou esse Mundial, mas talvez por ganhar Euro e tal, seja um pouco menos. Mas o Brasil vem com muito bons jogadores. Se der um encaixe de coletivo, vai ficar um timaço, porque tem bons jogadores, assim, tem jogadores muito bons, assim, né? Até a galera que não conhece não sabe. Por exemplo, o Matheus Cunha, até antes de começar a Copa, eu falo por mim mesmo, não era um tão conhecedor assim profundo do Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha, por exemplo, ele joga no Manchester United, né? Ele faz gol, ele joga na Premier League, na principal competição do mundo, né? Num time grande, ainda que o Manchester United não vem ganhando o título, mas é um time gigante, é um time, né, de respeito. O Bruno Guimarães é um meio do Newcastle, né, cara? Ele joga no Newcastle, na Premier League, assim, agora tá sendo muito elogiado, né? Então começa a aparecer mais. Você vai ver os jogadores do Brasil, assim, se pegasse esses jogadores do Brasil e botasse em outra seleção, todo mundo tem um respeito gigantesco, já tá pintando como uma grande favorita, né? Mas acho que tem uma galera aqui que não tá muito acompanhando, então dá meio que uma menosprezada. E tem uma, claro, e sempre tem uma galera também do pachequismo, né? Eu acho que tem os dois lados, né? Tem muito pachequismo, muito eu vou um pouco com calma, né, cara? Porque, por exemplo, se o Brasil tivesse perdido ontem, passou até perto, assim, se eu considerar, porque se aquele gol do Martinelli não entra, vai pra prorrogação, segura a prorrogação, vai pros pênaltis, tudo não se sabe o que aconteceria, né? Então, assim, não vou dizer que passou perto, assim, que o Japão teve grande chance, mas assim, até na última bola do jogo, podia ter ido pra prorrogação. E não sei, na prorrogação, será que a bola entraria, né? O Brasil não teve grandes oportunidades. A única chance clara assim, de gol que o Brasil teve foi a bola do Martinelli. Entendeu? As outras foi coisa bem na área. Então o Brasil não teve assim, né? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, se fosse outra seleção, se a galera também que vê esse pachequismo total também no Brasil assim, me incomoda um pouco também, entendeu? Porque tem que ter um pé no chão. O Brasil também não é um país que está bem organizado assim, né? Organizavelmente falando, taticamente, acho que tem seleções melhor que o Brasil assim, né? Porque o Brasil tem um coletivo, e se aceitando esse coletivo como tá melhorando, pode crescer esse campeão, né? Mas enfim, mas a Copa do Mundo traz muita satisfação, né? Então, assim, são jogos assim muito bacanas, né? Então, tem essa gente. Então, voltando a falar do Brasil ontem. Então, o Brasil eu acho que fez uma batida assim, mas eu acho que foi mais na camisa, mais na imposição, do que necessariamente na bola, né, cara? Eu não acho que o Brasil fez uma péssima partida, acho que muito longe disso. Mas foi mais pra cima, foi um time. E eu acho que um respeito muito grande do Japão, acho que também porque muita gente fala, o Japão, os jogadores do Japão jogam na Europa. Sim, jogam na Europa, mas jogam em times assim, menores, assim, né? Poucos deles, assim, deve ter uns dois, três que jogam em times maiores, assim, no Bayern de Munique, no Manchester City, num time mais, né? A maioria joga, tipo, não joga na Alemanha, mas não joga num time décimo segundo colocado, que é diferente do Brasil, né? O Brasil tem bastante jogadores em ligas importantes, em times importantes, né, cara? Bastante jogadores, assim, né? Então, como eu falei, se pega a zaga do Brasil, por exemplo, o goleiro é do Liverpool, o Marquinhos do PSG, o Magalhães que deu o passe pro gol, não acho. Então, olha os times que estão jogando, entendeu? O outro, o Newcastle da Inglaterra, lá tá um timaço, que é o Bruno Guimarães, que provavelmente depois da Copa vai pra um time grandão também, entendeu? O Vinícius joga no Real Madrid, o Rafinha, que era o titular até então, né? Joga no Barcelona, o Arranha ainda joga na Inglaterra, mas no time não, mas joga na Inglaterra, tá? Então, assim, né? Tem bastante jogadores assim, em times importantes, né, no Brasil, né? Matheus Cunha no United, então. Então, assim, né? É como eu tô te falando. O Brasil ainda tem uma superioridade maior do que o Japão, né? Eu acho que o Japão soube disso, então ele ficou lá se defendendo poucas oportunidades, né? Apesar de tudo isso, apesar que não tem jogo difícil. E fez até 1x0 ali no erro, pra mim, do Danilo, né? Eu vejo muita gente criticando o Casemiro ontem também, principalmente pelo primeiro tempo do Casemiro, que talento e tal, assim, mas eu acho que o grande erro ali, o maior erro foi do Danilo, não foi do Casemiro. Eu falo, mas ele não podia ter feito a força, isso eu discordo totalmente, acho que era melhor ter feito o gol. Eu acho que era melhor ter feito gol ontem, ter deixado de fazer gol mesmo. Porque você vai expulsar ali com a mente, você não sabe depois. Se o Japão faz 1x0, sei lá, qualquer outro lance 1x0 com a mais, né?
Porque futebol é assim também, né, cara? Você não pode também pensar, não, é melhor e tal. Se é no último lance, na última bola, beleza. Mas não, era o jogo todo que tinha pela frente ainda, né? Era no primeiro tempo ali. Então eu discordo totalmente, entendeu? Na primeira falta ali também entrou. O Casemiro não fez um bom primeiro tempo, assim. Eu gosto muito do Casemiro, mas não fez um bom primeiro tempo. Mas eu acho também colocar o crucifixo, que, por exemplo, se o Brasil é eliminado, me dá a impressão que um dos candidatos a essa eliminação vai ser se o Felipe Melo da vez, né, cara? O Fred da vez, sabe? Pegar a cruz pra si, o Barbosa da vez, vai ser o Casemiro, que parece que é um ranço com o Casemiro, que eu não vejo nessa Copa toda, é horrível, cara. O primeiro tempo do Brasil do Casemiro foi ruim, foi horrível. Como no Brasil todo, na minha opinião, foi horrível. E o segundo tempo do Casemiro foi melhor, como o Brasil foi melhor na posição, na técnica, que empata com o Casemiro o jogo, né? Faz um empate. E na final ali, na roubada de bola ali, que eu acho que foi mais um erro do Japão, que poderia ter explorado, porque tá acabando o jogo, né? Acho que vejo. Eu sinto que alguns times querem jogar com o Brasil, assim, a coisa é bom pro Brasil, né? Eles querem começar a sair jogando, eles querem tentar sair jogando, e o Brasil tá apertando. Isso tá entregando muito gol pro Brasil, né, cara? Eu acho que certas seleções assim deviam. Sabe? Porque se tem. Eu penso assim, né? Você tem que. Pô, se nós tomamos um gol aqui contra o Brasil, a gente tem condições de empatar, né? Acho que não, cara. Vocês estão na Inglaterra, uma França, tomar um gol assim, eles têm os jogadores melhores pra empatar. A Escócia deu gol assim, o Haiti deu gol assim, ontem o Japão também, cara, na última bola, entendeu? Sei lá, se no começo da prorrogação, beleza, mas na última bola, isola, segura o lugar, né? Mas você tem ingenuidade, assim, né? Mas o Brasil tem nada a ver com isso, a marcação profunda do Ryan, tomou do Hendrick, tocou a bola pro Bruno Guimarães, que deu passo pro Martinelli, fez muito gol, que tava sendo criticado, né, por ter colocado nem a estrela do Ancelotti, né, as mudanças, a ousadia, né? Mas foi muito mais na camisa, né? Muito mais na camisa, na força, conseguiu ter virado. Poderia ter prorrogação, eu não sei, como eu falei, eu não sei se o Brasil faria o segundo gol, talvez faria de cabeça, não bate nessa posição, mas não por botar o Japão na roda, não por ter grandes oportunidades. O Brasil não teve grandes oportunidades, o Japão se fechou bem e foi um jogo muito difícil, né? Então, não suou, não sei. Tem um lado que pode dizer que dá ânimo, dá uma força de, está tudo certo, o Brasil vai crescer, mas eu acho assim também tem outro lado, porque o Brasil não pegou uma seleção ainda assim, candidata a títulos, né? Eu acho que não pegou, né? Se o Brasil viesse ser eliminado pelo Japão ou pegar ou ver se eliminar por causa de uma fila ou Noruega, na minha visão, é um vexame. É um vexame assim, tipo, vai ser muito triste. Não é vexame porque eu não acho uma coisa absurda, mas acho que o dever do Brasil é passar, né, cara? Eu acho que o Brasil, se for cair, tem que ser com uma seleção grande, né? Não pode cair, com todo respeito, essas seleções, né? Mas enfim, passou, isso que é o mais importante. Agora esperar a Noruega e Costa do Marfim. Eu espero que venha a Noruega, eu vou te falar dele já, porque eu acho que a Noruega é um time mais forte, acho que vai exigir mais do Brasil, acho que isso é bom pro Brasil, né? E nunca ganhou no Brasil, nunca perdeu pro Brasil, então é um tabu pro Brasil ganhar, né? Jogar história. Então eu prefiro a Noruega, ver o Haaland, eu sempre prefiro jogos melhores, mais fortes, né? Eu acho que o Brasil não pode ter essa coisa de ficar escolhendo adversário, ter uma negócio. Vejo muita gente comemorando, tipo, caindo assim, falar, isso aqui, eu acho que o Brasil tem que sim, eu não gosto de Pachequinho, mas acho que o Brasil, atrás da camisa, tem que se ver como uma seleção grande, cara. Uma seleção gigante. Elas têm que partir desse. Eu não posso ficar escolhendo adversário. Eu tenho time, porque é uma seleção grande. Tem time pra isso, tem time pra ser campeão, entende? Então tem que se vender como isso, entendeu? E eu acho que tem que se portar como isso. Então não pode ficar escolhendo adversário, não pode ficar temendo quem vir, não pode, que nem o Brasil, tem que sempre entrar pra ganhar. Se tiver caindo no grupo mais difícil, pegar umas oitavas final com a Alemanha, França, Espanha em final contra a Argentina, que seja isso, entendeu? Porque eles têm que olhar pro Brasil e falar, nós somos de igual, nós somos gigantes, entendeu? Eu penso assim, então não pode ficar escolhendo adversário. Acho, por exemplo, um ponto assim, que o Matheus Cunha foi provocando os japoneses lá, falando que tem 5, e os caras ficaram meio chateadinhos porque o japonês falou que era 50 por 50, e outro falou que o brasileiro era tudo. Sinceramente, assim, cara, eu acho que isso tá no jogo, eu não vejo falta de respeito, eu acho que ele tem que falar. E parar um pouco, eu acho que o brasileiro é um pouco melindrado às vezes, sabia, cara? Muito melindradinho, muito, a imprensa brasileira, não pode falar isso, não pode. Dante, acho que o Matheus Cunha não pode ficar dando bola pro Japão, com todo respeito ao Japão, mas o Japão não é nada no futebol ainda, com todo respeito, é um clube, é um país que está se organizando, tá voltando a ser grande, né? Assim, pô, eu acho muito legal o trabalho do Japão, mas não pode ficar dando moral pra esses caras, assim, nesse sentido de ficar provocando, porque é você se colocar no mesmo tamanho, cara, entendeu? Se quer zoar, cara, é contra a Argentina, é contra a França, é contra Portugal, que seja que não ganha. Você pode tirar o barato do Portugal, porque é uma seleção que, né, tem candidato. A Inglaterra, sabe, seleções grandes, seleções que tem tá ligado? Vou dar um exemplo, é igual o Palmeiras chegar ali e for zoar o 15 de Piracicaba, tá ligado? Com todo respeito ao Coxa, sabe, cara? Eu acho que não faz sentido. Eu, sinceramente, eu acho. Tá ligado? Sei lá, cara, eu acho que a minha informação, assim, nesse tema isso, não ficar, né? Porque o Japão não tá no patamar no Brasil, cara, entendeu? Assim, em relação a futebol, a mundial,
Japão é um time pequeno, é uma equipe pequena, né, cara? Nunca ganhou um partido de mata-mata, cara. A vez que vai passar, passou nos pênaltis. Até a Coreia, a Coreia do Sul foi mais longe que o Japão na Coreia lá. Então, assim, sinceramente, assim, né, cara? Eu acho que o Brasil é muito milindradinho também e, sabe, sei lá, cara. Eu acho que não pode ficar, na minha visão, né? Cada um faz o que quer, mas eu acho que não, né? E posteriormente, assim, daí depois da partida do Brasil, né? Falando agora do, já, do jogo da Alemanha. Alemanha e Japão, cara. A Alemanha fez um papelão, cara. Pra mim, acho que ainda que a Espanha estava uma porcaria e Portugal igualmente, assim, que vale a campanha de Cabo Verde, mas pra mim, até agora, o grande papelão da Copa do Mundo até agora é Portugal 0 e Congo 0 e França, Espanha e Cabo Verde 0x0 também, cara. Sabe? É uma vergonha, assim, sabe? Mas ontem, dado tudo isso, os dois estão jogando, hein? Não foram eliminados, vão jogar. Agora a Alemanha perder pro Paraguai, que é uma seleção ruim, cara. Uma seleção fraca, Paraguai. Eu fiz um vídeo em espanhol falando da Sul-Americana e, pô, uma seleção muito fraca, eu acho, do Paraguai, assim, na minha visão, assim. Se defende bem, então, mas bem ruinzinha, cara. Bem ruinzinha, assim, bem fraca, assim, né? Bem, né? Assim, disputa, tem guerra, mas, assim, eu, sinceramente. E a Alemanha fez um papelão, assim, pra mim, um vexame, assim, eu considero um vexame, assim, porque. A gente pode dar um de quem? O Japão é uma seleção organizada, sabe? Uma seleção. Marrocos, por exemplo, uma seleção que é emergente, né? Fez uma boa Copa do Mundo ano passado. Daí já dá um know-how diferente, mas é uma equipe forte, assim, né? Não tem um tamanho assim, tá começando a vir, mas é uma equipe forte. Tem equipes assim que são meio o Equador, a Colômbia, sabe? Seleções assim que. Então, diferente do Uruguai, do Paraguai, cara. Ainda que toma poucos gols, ainda que tem uma boa defesa, mas eu acho muito ruim, né, cara? E a Alemanha, a gente tem que começar a repensar seu futebol, né? Assim, a Alemanha. É a terceira Copa do Mundo que passou da primeira fase, vai cair na 16 avos. Então, equivalente não tem chegado nas oitavas, né? Faz 3 Copas do Mundo que a Alemanha não chega nas oitavas de finais, né? Tal. Uma seleção que vai estar campeã, uma seleção que tem talvez a segunda, terceira maior liga do mundo, né, cara? Tem bons jogadores assim. Mas pode fazer uma Copa do Mundo digna, né, cara? Fico pensando se esses vexames fossem aqui pro Brasil, né? O que nós estaria falando, né, cara? Que o Brasil, por muito menos nós, você reclama, né? Imagina, né? A gente vai que tá ruim, né? Ainda que das seleções grandes do Brasil, talvez seja que tá mais tempo sem ganhar um título, né? Eu acho assim, porque eu não acho que a Inglaterra e o Uruguai têm o tamanho do Brasil, assim, né? Acho que são seleções grandes, assim, seleções até com certo know-how, mas não tá no tamanho do Brasil, né? Ontem eu até falando com meu pai sobre a Holanda, eu falei, também não considero a Holanda uma seleção gigante, cara. É uma gigante, não é, na minha visão não é. Não é gigante a Holanda. É uma seleção grande, é uma seleção forte, é uma seleção respeitada, mas não é seleção gigante, cara. Gigante é Brasil, Argentina, Alemanha, até a Itália. A Itália considera uma seleção gigante, historicamente, né? Atualmente não, mas historicamente, assim, no know campeão e tal, gigante, consideram. A camisa da Itália é gigante. Não consideram o time, a seleção, obviamente não, né? Também vem fazendo um papelão gigante. Mas, entendeu? Mas gigantes pra mim são essas. França é uma seleção gigante, eu considero a França gigante, entendeu? Espanha tá da grande pra gigante, mas eu considero já uma gigante também do futebol. Agora, Holanda eu não considero, Bélgica eu não considero, Uruguai eu não considero, a Inglaterra eu não considero. Gigantes, mas são grandes, são seleções grandes, né? E as medianas, essas são grandes, né? Enfim, mas perdeu o papelão. Eu falei, acho que não perder o Paraguai por tamanho de camisa e tal, mas acho que de times mesmo. O time do Paraguai é um time fraco, é essa que é a questão, entende? Não perdeu para um time bom, né? Um time organizado, não. O time que só se defende e passou, né, cara? Então, papelão gigantesco da Alemanha. Acho que a Alemanha tem que começar a rever futebol, jogadores assim também, alguns bem questionáveis assim, e tem que começar a ver. E por último, eu acho que a equipe que pra mim acho que joga mais futebol até agora, que eu mais vi jogar futebol, assim, que eu mais gostei, Marrocos, né, cara? Eu acho muito legal o time do Marrocos, eu acho um time muito toque de bola, de drible, muito leve, assim, né, cara? Mas tem um pouco de. O Mauro César usa a expressão, vou pegar dele. A Legia é gol, né? Não faz gol, né? Tem muita chance. A gente teve mais chance que a Holanda, jogou melhor que a Holanda. Acho que deveria, ao menos assim, ter ganhado em campo 1x0, 2x1, teve chance para fazer 2x3. A Holanda também fez uma boa primeira fase. Não foi tão bem assim, né, cara? Não foi tão bem assim, se defendeu ali, mas se defendeu, tentava sendo contra-ataque. E fez até um gol lá com o Gapo, acho o nome dele, se eu não me engano. E no final, assim, do jogo, a Marrocos empata com o zagueiro. E teve até a chance de virar com o cara lá, deu um drible bonito, ia fazer um gol lá, goleiro da Holanda pegou muito ontem, defendeu muito, né?
muito para muitos até, tá falando já que era o melhor goleiro da Copa. Aí um pênalti, teve um pênalti lá na decisão pros pênaltis, ele defende, a bola bate na trave, volta e bate no calcanhar dele, entra, tipo um gol contra. E Marrocos passa com merecimento, né? Nos pênaltis, no sufoco também. E como a Alemanha foi nos pênaltis, ontem o Paraguai se classifica nos pênaltis, Marrocos se classifica nos pênaltis, né? Então, duas seleções que talvez imaginava as europeias, né? O Marrocos eu achava que era de 50%, então não vejo surpresa, não considero, acho normal, acho que ali pra mim era jogo de igual mesmo. Pra mim é normal, como foi um jogo assim de pênalti. Da Alemanha, acho que foi um vexame da Alemanha, né? Mas ontem foi uma segunda-feira muito legal, muito emocionante, muito adrenalina. E a Copa do Mundo, pra quem gosta de futebol, quem gosta, nos mostra isso, né? Então, hoje tem o jogo da Noruega e Costa do Marfim, né? Vai ser o adversário do Brasil. Acho que é um jogo super igual, né? Eu espero que ganhe a Noruega, como eu falei. Depois tem o da França e Suécia. Eu imagino que a França não tenha tanta dificuldade assim contra a Suécia. Imagina que deve ganhar, né? De uns 2-0, mas não deve sofrer como os outros jogos foram sofridos, né? Não imagino. E daí, por último, acho que tem Estados Unidos e Bósnia. Que eu espero aí, eu não espero, né? Porque futebol, eu espero que os Estados Unidos ganhem. Eu não gosto do futebol da Bósnia. Acho muito legal a história da Bósnia. Acho legal, assim, muito interessante. É um país que tem muitas guerras, tem esse posicionamento palestino lá, a torcida é muito vibrante, muito legal, assim. Dá até vontade de torcer por causa disso, que é de um todo, de um contexto todo. Mas em campo, assim, jogando bola, assim, em campo, é uma porcaria, cara. É um time chato de ver, um time jogadores grandes, assim, físico, muito ruim, né? Então, assim, gosto muito da história, de tudo se conta, assim, mas dentro de campo, pelo futebol, por futebol, Estados Unidos, até porque fez uma boa primeira fase, né? Mas futebol é futebol, né? Previsibilidade tá aí, Copa do Mundo ainda mais. Tem a questão da emoção, do esquema tático, é só se defender ali, é uma partida única, né? Tem um contexto todo. Então, vamos ver o que dá hoje, né? Se for tão emocionante como foi o de domingo, né? Porque, apesar de não ter visto, e o de ontem, porra, eu falo, vamos parar pra ver jogo aí, ver esse futebol, porque essa Copa do Mundo tá muito legal, tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntar. A nós!